pessoal, eu sou Janicleide Souza, nutricionista, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus e a obesidade. Vou trazer aqui 3 achados clínicos e científicos que mostram a relação entre obesidade e coronavírus, assim como o porquê da obesidade poder estar aí como um fator de risco, e também, por último, algumas orientações para quem está com o quadro se sinta mais preparado aí para não se sentir tão angustiado em relação a isso, tá bom? O primeiro que eu quero trazer para vocês é aí um achado que alguns cientistas de Nova York fizeram, em que eles pegaram os pacientes que estavam lá internados e eles dividiram em grupos que se aproximavam em relação a alguns tipos de riscos e fizeram uma árvore estatística. Nessa árvore, logo após aí a idade, que é um fator bem característico que a gente já conhece desde o tempo aí da China, que foi o primeiro país a ser afetado, logo após a questão da idade, em que as pessoas que estavam internadas, a maioria era lá acima de 65 anos, o segundo achado, e que até preocupou muito dele, foi a questão da obesidade, porque como muita gente sabe, os Estados Unidos aí tem a maior parte, ou mais da metade da população está em obesidade. Porém, nesse estudo, eles classificaram a pessoa obesa como aqueles com IMC acima de 40. É um achado muito importante, eu vou colocar aqui essa árvore e como eles fizeram essa divisão. Logo acima, com 3.000 pacientes, mais de 3.000 pacientes, aqueles com idade acima de 65 anos, aqueles que não eram assim, tinham obesidade. Já na revista Obesidade, saiu um estudo com o título Risco de Covid em pacientes com obesidade. Foi uma análise também retrospectiva de pacientes lá de Wuhan, que é a cidade zero em relação ao coronavírus. Nesse estudo, eles dividiram os indivíduos, os pacientes, em 2 grupos, nos grupos dos sobreviventes e os grupos dos não sobreviventes. E eles viram que do grupo dos não sobreviventes, 88% tinha IMC alto, mostrando aí a correlação entre a obesidade e o risco aí do desenvolvimento da doença na sua forma grave. Já no estudo, obesidade em pacientes com menos de 60 anos é um fator de risco aí no Covid-19, também feito lá em Nova York, faz também a classificação dos pacientes internados de acordo com o IMC. E eles constataram o quê? Aquelas pessoas que tinham IMC entre 30 e 34 tinham 2 vezes mais chance de desenvolver a forma grave da doença, e aqueles com IMC acima de 35 tinham 2,2 vezes mais chance de desenvolver a doença aí na sua forma grave. Gente, eu quero deixar aqui claro que em nenhum momento esse vídeo foi pensado em ser realizado aí para causar pânico nem medo nesse grupo. Na verdade, foi só para fazer a indicação se você pertence a um grupo de risco, porque quando a gente sabe disso, a gente redobra os cuidados. Então, para corroborar aí com o que eu acabei de falar, eu não vou falar aqui só sobre os achados científicos. Eu também vou dar orientações que façam com que essas pessoas que pertencem a esse grupo se sintam mais seguras. A primeira orientação é seguir aí as orientações do Ministério da Saúde em relação à lavagem da mão frequente, da maneira correta, distanciamento social, uso de máscara, além de todas as outras orientações que você pode entrar lá no site do Ministério da Saúde e você pode ver. Também tem números disponíveis como 136 que você pode ligar se tiver alguma dúvida, ou até pelo WhatsApp também eles têm meios de comunicação pelo WhatsApp que você também pode estar aí tirando suas dúvidas, ou ao menor risco que você sinta qualquer tipo de sintoma, quiser saber, você tem como falar também com esses números, tá certo? A segunda orientação é, gente, pelo amor de Deus, não tentem emagrecer a qualquer custo, sem planejamento, sem aí um acompanhamento de um profissional, seja ele médico, educador físico, nutricionista, porque quando a gente está no processo de obesidade, é importante que não só um profissional atue, mas vários outros, um psicólogo, porque esse acompanhamento é preciso, tá bom? Então, nada de aí querer tomar esses cafés, essas coisas, essas fórmulas que prometem emagrecimento do dia para a noite, tá certo? Para você chegar a esse grau aí
de obesidade, acúmulo de gordura, você levou anos. Então, para ter a perca, você também precisa ter essa paciência para a perca de peso, tá bom? Assim como também, se você está já num tratamento, não é porque está aí no isolamento social, que está com mais tempo livre, que está se sentindo mais para baixo por causa desse distanciamento, que você vai deixar de seguir as orientações aí do seu médico. Continue aí tentando, que é importante que isso aconteça. E a terceira e última orientação é o quê? Abuse aí das hortaliças. Elas possuem marcadores, sinalizadores que vão fazer com que o seu corpo trabalhe melhor, tá bom? Além do consumo também das fibras, seja elas solúveis ou insolúveis. Isso faz com que o nosso intestino acabe trabalhando melhor. E quando o nosso intestino tá melhor, a nossa barreira fica toda fechadinha. A barreira do intestino que eu tô falando fica toda fechadinha, impedindo aí que doenças se aproveitem, doenças secundárias aí adentrem pelo nosso intestino e aproveitem da situação. Tá bom, gente? Beijos e até a próxima.